Janzão, tenho 9 meses de bolsa de valores com apenas 3 empresas em carteira investindo 3K por mês. Estou no caminho certo? E quando saberei se eu devo colocar outra empresa na minha carteira, ou seja, a quarta? Essa pergunta, qual é o nome dele? Saison, não sei se eu pronunciei certinho. Saieson. Saieson, obrigado pela pergunta aí. Eu acho que você tá no caminho certo, sim, sem dúvida nenhuma. Tá de parabéns. Para a pessoa começar, a primeira coisa que ela tem que ter é uma reserva de emergência constituída. Se você não tem reserva de emergência, você precisa parar tudo que você está fazendo, dar um passo atrás e constituir essa reserva de emergência. Porque a nossa vida, pessoal, ela é completamente imprevisível. Né? Pode acontecer diversas coisas aí. Pode ser que você perca o emprego, pode ser que venha uma crise sanitária de novo, pode ser um monte de coisa que pode aparecer de forma inesperada. Então, a reserva de emergência é primordial. Depois que você construir sua reserva de emergência, e uma coisa que eu falo também que é importante, dívida. Você não tem dívida, porque a dívida, o tempo joga contra você. Se a gente fala do investimento, o tempo está a seu favor, já na dívida o tempo está contra você. Então também a dívida você tem que eliminar ela. Uma vez que você não tem dívida e tem uma reserva de emergência constituída, é a hora de você começar a pensar em investir como sócio. Então, pegando o gancho da pergunta dele, o que você tem que fazer? As pessoas veem recomendações aonde ele simplesmente compra dezenas de empresas de uma vez só, né? Isso tá, na nossa concepção, ela tá completamente errada, porque você começa pulverizando demais a sua carteira, e é muito importante que as pessoas comecem entendendo o que elas estão fazendo e devagar, né? Então, assim, imagina a Bolsa de Valores, ela tem mais de 400 empresas listadas, né? Mais importante do que fazer é saber o que não fazer. E o AGF fala muito disso. A gente fala muito mais do que não fazer do que fazer. E uma das coisas que você não deve fazer é pulverizar sua carteira demais. Olha que eu não estou falando que não deve diversificar. Eu estou falando que você não deve pulverizar, né? Bom, aí a pessoa está começando. O que ela tem que fazer? Imagina que você vai eu te dou um cardápio aqui, tá, Ivo? Para você e para a Débora. Eu vou te dar, das 400 empresas, você vai pegar as 10 melhores empresas que você gostaria de ser sócio. Então você escolhe lá. Não estou falando que são essas empresas, vou dar um exemplo. Assim, sei lá, Banco do Brasil, Itaúsa, que você falou, Klabin, não sei o quê. Vai pegando algumas empresas e monta a carteira lá de 10 empresas que você gostaria de ser sócio. Tá? Uma vez que você selecionou essas 10, você vai ver quais empresas estão num crivo. Estão passando num crivo quê? De preço, relação preço e dividendo. Para ver se aquilo está interessante no momento para o investimento. Bom, depois que você selecionou lá, provavelmente dessas 10, talvez, sei lá, 2, 3 vão passar no seu crivo para o investimento. Aí você vai fazer a seguinte pergunta para você mesmo. Qual que é a melhor? A pergunta é muito simples. Qual é a melhor dessas 3 nesse momento? Qual é a empresa que eu mais gostaria, que eu tenha afinidade para ser sócio e começar a compor uma meta nela? E aí você vai pegar uma. Você vai pegar só uma. Você vai manter as 10 no radar, por exemplo, e você vai pegar só uma. E aí você começa a comprar essa uma, que é o que ele fez. Ele vai comprando uma, vai comprando uma, vai comprando uma. Quando chegou num preço que aquela empresa não está mais atrativa em relação ao dividendo que ela provê para você, você vai passar para a próxima. Se tem 3, você faz a mesma, qual que é a melhor agora? Então você vai para a segunda, depois vai para a terceira, e por aí vai. E ao longo do tempo você vai conseguir constituir uma carteira adequada com base nesse número de ações que você vai compor no portfólio. Agora, é muito difícil para uma pessoa, tanto que está começando, quanto que já tem mais tempo, ter um número de ações muito grande na carteira. A nossa proposta no AGF é que a gente seja sócio de boas empresas. E para você ser sócio de empresa, você precisa ter um acompanhamento, você precisa estudar um pouco. E se você tem 50 empresas na carteira, 30 empresas na carteira, 20 empresas na carteira, é impossível, é humanamente impossível. Nem setores de análise conseguem cobrir esse número de ações. Normalmente dividem os setores, energia, saneamento, entendeu? Por quê? Porque é impossível o cara conhecer de um universo tão grande de empresa. Então, assim, eu acho que para pessoa física, 10 empresas é o suficiente, né? Agora, se você quer colocar 11, quer colocar 12, você precisa começar a ter critérios, né? Depois que você colocou 10, por que você vai colocar 11? Será que realmente vale a pena? Né?
Talvez você colocar empresas que você já conhece da sua carteira e comprar mais dela não seriam muito melhor do que se adicionar uma empresa nova que você não conhece tão bem? Então são coisas que você precisa começar a perguntar. Então eu coloco para mim, particularmente, um número de 10. E eu tenho como regra o seguinte: se eu quiser adicionar a 11ª, alguma da minha carteira vai ter que sair. E eu vou ter que me justificar por que essa empresa está saindo. Né? Então, se você começa a colocar restrições em cima do que você está fazendo e colocar limites e regras, né, fica muito mais fácil você gerenciar. Porque, do contrário, se a pessoa quiser ter 30, 40, 50 ações, é muito melhor comprar um fundo, comprar um ETF, você não tem trabalho nenhum. Só você aportar todo mês lá. Né? Então é muito mais fácil. Se quiser pulverizar, aí é outra estratégia. Mas aqui, grande parte do tempo, você vai ficar concentrado em poucas empresas. E tudo bem. Tudo bem. Agora, você pode, igual ele falou que ele está com 3 empresas. Então você tem um momento que você vai pingando em uma na outra, vai colocando, aportando de acordo no que está melhor de preço. Mas pode ser que aconteça também dele chegar num momento que ele não está confortável com a posição, que está muito grande em 3 empresas. E eu entendo, tem gente que realmente não se sente confortável. E aí talvez esse momento seja a hora dele colocar a 4ª empresa na carteira, a 5ª, e por aí vai, porque aí você vai dando uma diversificada de forma natural. E a diversificação, que é um tema também muito polêmico, ela acontece de forma natural, né? Inclusive balanceamento. Mas cara, quer dizer então que eu posso ficar 1 ano, 2 anos comprando uma mesa? Pode ser que em determinado momento você vai ter, sei lá, 30% da sua carteira numa empresa. Por quê? Porque você comprou muito ou porque ela valorizou muito. Agora, você vai simplesmente pegar essa empresa que ela é boa, que você compôs lá na sua carteira, porque ela valorizou e você vai vender para balancear em outra coisa? Cara, isso é completamente loucura. E é isso que o pessoal ensina. Não subiu demais porque valorizou, então você vai vender, vai alocar em outra coisa. Cara, estatisticamente, a grande maioria das vezes que você faz esse tipo de realocação e tira de um vencedor e coloca numa outra, isso acaba virando uma operação perdedora. Na maioria das vezes. Então você não precisa fazer nada. Você simplesmente para de aportar naquela empresa que subiu demais, ou que você está desconfortável, ou que o preço está lá em cima. Então, se você para de aportar nela, deixa lá, começa a aportar em outras. E esse balanceamento ele vai acontecer de forma natural ao longo do tempo. O problema é que as pessoas acabam de entrar na bolsa e já querem um resultado constante e quer entender tudo. Não, isso é um processo que você vai aprendendo todo dia. E o legal do mercado financeiro é justamente isso, você aprende todo dia. Eu, apesar de já ter anos aí, décadas de mercado financeiro, eu aprendo todo dia, e isso que é o bacana, né? Então